Olá, hoje nossa análise parte de um ponto assim bem curioso, informações que a gente encontrou numa página específica do Google Books. Temos um título que, olha, não passa despercebido. Character, the grandest thing in the world. Algo como caráter, a coisa mais grandiosa do mundo. O autor é Orison Swett Marden e a nossa ideia aqui é com tão pouco, o que será que a gente consegue entender? Vamos explorar justamente isso, sabe? As inferências possíveis só a partir desse título, que é bem chamativo, e do contexto digital onde ele está, a plataforma Google Books. Ok, vamos desembrulhar isso. A página em si já dá umas pistas, né? Mostra que o Google Books está ligado a um monte de outras ferramentas do Google Busca, Maps, Play, YouTube, Notícias, Gmail, Drive e tem as funcionalidades de biblioteca digital. Minha biblioteca, ajuda, busca avançada de livros. O que é fascinante aqui é, sem dúvida nenhuma, a força dessa declaração no título. A coisa mais grandiosa do mundo. É uma afirmação, assim, absoluta, quase um desafio, né? O Martin não está dizendo que o caráter é só importante, não. Ele coloca no topo de tudo, é o supremo. Isso já indica de cara que o livro deve ir fundo em desenvolvimento pessoal, ética, talvez até uma filosofia de vida onde integridade, força moral são o bem maior. É uma visão bem maximalista sobre o valor do caráter. E é interessante encontrar essa afirmação tão categórica hoje, né? Justamente numa plataforma como o Google Books, que é super presente, um agregador gigante de informação de todo tipo. Já cria um contraste curioso, você não acha? Uma mensagem que soa quase antiga, talvez, sobre um valor profundo, mas apresentada ali, no meio do nosso fluxo digital moderno. Exato. O meio aqui acaba sendo parte da mensagem, ou pelo menos do jeito que a gente encontra essa mensagem. A fonte, a página do Google Books, detalha as várias formas de acessar o livro. Ler online, como e-book, baixar em EPUB, PDF, até texto simples tem. Isso já mostra uma acessibilidade assim imensa. E não é só digital, né? A fonte também aponta para o mundo físico, diz onde comprar o livro impresso, menciona desde gigantes online, como a Amazon e Yahoo Books, até encontrar em uma biblioteca, todos os vendedores. Essa variedade toda de caminhos, do clique imediato para o e-book até o empréstimo na biblioteca, mostra como uma ideia, né, encapsulada nesse título forte, pode viajar por tantos canais hoje. Mas eu fico pensando, essa facilidade toda, essa disponibilidade em tantos formatos, será que não corre o risco de banalizar um pouco a mensagem? Uma mensagem sobre algo que a gente associa a esforço, a construção, como caráter. Essa é uma tensão muito pertinente. É uma ótima pergunta. Se a gente conecta isso ao quadro maior da cultura digital, onde tudo tende a ser rápido, fácil, consumível, como fica a recepção de uma ideia que exalta justamente o oposto? Algo que parece exigir tempo, disciplina, introspecção. Por um lado, claro, a tecnologia democratiza o acesso, isso é inegável. Uma obra como essa, de um autor que talvez não seja tão conhecido hoje, pode chegar a muito mais gente. O Marden, pelo que se sabe, escreveu ali na virada do século XIX para o XX, uma época de muita transformação industrial, social, nos Estados Unidos. Talvez essa afirmação toda sobre o caráter fosse uma resposta às ansiedades daquele tempo, sabe? Uma tentativa de ancorar as pessoas em valores que ele via como perenes, no meio da mudança toda. Interessante essa conexão histórica, mesmo que a nossa fonte, a página do Google Books, não entre nesses detalhes. A própria força do título, A Coisa Mais Grandiosa, poderia ser vista como uma reação, né? Uma reação a um mundo que talvez o Marden já percebesse que estava valorizando outras coisas, sei lá, talvez riqueza, status, poder industrial, acima do desenvolvimento interior. E hoje, encontrar essa mesma mensagem online, bom, talvez diga algo sobre uma busca contemporânea por sentido, ou, quem sabe, apenas sobre a capacidade incrível da internet de arquivar e ressuscitar todo tipo de conteúdo. Sim, e a própria plataforma Google Books, como descrita ali na fonte, com toda essa integração ao ecossistema Google Busca, notícias, e-mail, etc., isso reforça essa ideia do encontro quase que por acaso, né? Alguém pode estar pesquisando qualquer outra coisa e, de repente, pá, esbarra nessa afirmação sobre o caráter. Isso levanta uma questão importante, que é sobre curadoria e descoberta na era digital.
O que emerge nesse oceano de informação? Será que títulos fortes como esse têm mais chance de chamar a atenção? É uma boa pergunta mesmo. A própria estrutura da página, né, mesmo sem a gente se aprofundar nos detalhes técnicos que a fonte lista, tipo busca avançada de livros ou minha biblioteca, ela sugere uma tentativa de organizar, de tornar navegável esse mar de textos. Mas voltando àquela tensão que você mencionou, facilidade de acesso versus profundidade do tema. A tecnologia aqui parece uma faca de dois gumes, né? Ela torna a mensagem do Marden acessível, mas talvez num contexto que favorece mais o consumo rápido superficial. Como você vê essa dinâmica? Olha, eu vejo como um reflexo da nossa complexidade atual. A tecnologia não é uma coisa só, né? Não é monolítica. O mesmo ambiente digital que sim pode promover distração e superficialidade, também oferece ferramentas muito poderosas para aprendizado, para autoaperfeiçoamento. A disponibilidade de formatos como PDF ou EPUB permite que alguém leia com calma, faça anotações, reflita de verdade. A opção encontrar em uma biblioteca conecta o digital com o espaço físico tradicional de estudo. Então, assim, a plataforma oferece as ferramentas, mas a profundidade do engajamento ainda depende muito da intenção, da disposição de quem está buscando, né? Faz todo sentido. A escolha final é de quem lê. Mas a própria apresentação, a forma como a gente encontra o livro, será que não influencia essa escolha? Ver caráter, a coisa mais grandiosa do mundo, listado ali, talvez do lado de best-sellers de autoajuda mais recentes ou guias práticos de produtividade. Isso muda a percepção sobre o que é desenvolvimento pessoal? Provavelmente sim. Com certeza coloca essa ideia mais antiga, talvez mais filosófica, do Marden, em diálogo direto ou até em competição, né, com as abordagens de hoje. Para algumas pessoas pode fazer parecer algo datado. Para outras, pelo contrário, pode parecer mais substancial, mais atemporal. A fonte menciona que existe uma seção sobre este livro, né? Embora a gente não tenha o conteúdo dela aqui, essa seção geralmente dá um contexto para a obra. Sem ela, a gente fica ainda mais focado no impacto bruto do título e na forma como ele ressoa, ou não, com a gente hoje, baseado só nessas palavras e no ambiente digital onde a gente o encontrou. Então, se a gente fosse resumir o que essa análise inicial trouxe, partindo dessa informação limitada lá do Google Books, a gente tem um título extremamente assertivo de Orson Swett Marden, que coloca o caráter como valor supremo, certo? Certo. Encontramos essa mensagem através de uma plataforma digital que oferece múltiplas formas de acesso digitais e físicas, integrando essa obra, que é potencialmente antiga, no fluxo de informação moderno. Então, o que tudo isso significa? Qual o valor real de simplesmente esbarrar com uma afirmação dessas online? Olha, eu acho que o valor principal está no potencial de disrupção mental, digamos assim, que esse título carrega. Mesmo sem ler o livro, a frase caráter, a coisa mais grandiosa do mundo, funciona como um gatilho para a gente refletir. O que eu entendo por caráter? Eu concordo com essa hierarquia de valores que ele propõe. O que é, para mim, a coisa mais grandiosa? Num mundo que frequentemente foca tanto no externo, sucesso, imagem, conquistas materiais, essa afirmação puxa o foco para o interno, para a ética, para a integridade. Funcionam quase como um manifesto filosófico, sabe? Encapsulado em 6 palavras. E o fato da gente encontrar esse manifesto, não numa torre de marfim acadêmica, mas na vastidão acessível do Google Books, isso amplifica o alcance potencial dele. Mas voltando àquela questão de antes, será que essa facilidade toda não acaba atenuando a mensagem? Quer dizer, se o caráter é algo a ser construído com esforço, a mensagem sobre ele não deveria ser encontrada também com algum esforço para ser mais valorizada, ou isso é uma visão meio elitista do conhecimento? Esse é um dilema clássico, né? Acesso versus valor percebido. Historicamente, o conhecimento muitas vezes esteve ligado a alguma dificuldade. Acesso restrito a livros, ter que ir fisicamente a bibliotecas, o tempo dedicado ao estudo. A era digital removeu muitas dessas barreiras. A questão é,
Será que ao fazer isso, a gente também removeu parte do ritual ou do investimento pessoal que talvez conferisse mais peso às ideias? Por outro lado, dá para argumentar que democratizar o acesso a ideias sobre virtude e ética é algo fundamentalmente positivo. Talvez o esforço hoje não esteja tanto em encontrar informação, mas sim em processá-la, em refletir sobre ela e, principalmente, em aplicá-la numa vida que está saturada de outras demandas, né? Isso muda a natureza do desafio, então. O desafio não é mais achar o livro do Marden, mas sim dar atenção à mensagem dele no meio de tantas outras coisas e decidir se ela tem relevância prática para a gente. A tecnologia facilitou o acesso à sabedoria, digamos assim, mas talvez tenha dificultado a contemplação. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre o que a gente realmente valoriza hoje. A afirmação do Marden é um contraponto direto a uma cultura que talvez celebre mais a notoriedade do que a integridade, né? A velocidade mais do que a profundidade. Encontrar esse título pode ser um convite inesperado para a gente reavaliar prioridades. A própria interface do Google Books, com as opções de compra, de download, reflete uma lógica de consumo, é fato. Mas o conteúdo, ou pelo menos a promessa do conteúdo que está no título, aponta para algo que não se compra, nem se baixa. O caráter se constrói. Tem uma ironia, hein? Uma ironia interessante mesmo. A gente usa uma plataforma otimizada para o consumo rápido para acessar uma ideia que prega o valor daquilo que é construído devagar. E a própria variedade de formatos que a fonte menciona, e-book, PDF, texto, impresso, talvez possa ser vista até metaforicamente, não? A mensagem sobre caráter pode ser acessada de diversas formas, mas a essência dela permanece a mesma. É uma bela metáfora, sim. A essência da mensagem sobre a importância do caráter pode ser única, mas as formas de se engajar com ela podem variar muito. Alguém pode preferir a leitura digital rápida, outro pode preferir a leitura lenta no papel, outro ainda pode só refletir sobre o título que encontrou online e está tudo bem. A plataforma, com suas múltiplas opções, acaba espelhando essa diversidade de abordagens que a gente pode ter ao conhecimento e ao autodesenvolvimento. A tecnologia oferece o acesso. O que a gente faz com ele ainda é uma escolha profundamente humana, ligada, quem diria, ao nosso próprio caráter. Quem nos ouve, ao encontrar um título como Caráter, a coisa mais grandiosa do mundo, numa plataforma como o Google Books, tão imersa no nosso cotidiano digital, como essa simples descoberta, esse encontro talvez fortuito, pode de fato nos impactar? Será que a própria facilidade de acesso a inúmeras declarações sobre valores, sabedoria, ética, de autores como Marden e tantos outros, acaba diluindo a força dessas mensagens? Ou, pelo contrário, essa vasta biblioteca digital ao alcance dos dedos representa uma oportunidade sem precedentes para que mais pessoas se inspirem a refletir sobre o que realmente importa e, talvez, a buscar ativamente o desenvolvimento do próprio caráter, mesmo ou especialmente na complexidade da vida moderna? A resposta, bom, talvez não esteja na plataforma, mas na nossa própria disposição para aprofundar.